Olá, queridos, tudo bem com você? Eu venho aqui para trazer uma mensagem para ajudar você e seu filhote na sua comunicação, no seu dia a dia e ainda mais agora no período das férias. O perigo da exposição nas redes sociais. Nós vivemos em um mundo tecnológico, isso é fato. E tudo que nós vivemos, tudo que nós sentimos no nosso dia a dia, a gente gosta de postar na rede social, não é verdade? E por que isso acontece? Nós somos seres sociáveis e gostamos de nos relacionar. Afinal de contas, nós fomos feitos assim, criados por Deus com esse sentimento também. Nós fomos feitos para os relacionamentos. E isso é perceptível na nossa vida. Desde o Éden, quando lá na criação, o Senhor Deus já mostrou isso para a gente. Repara no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18, o que o Senhor diz. E o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. De maneira geral, a humanidade não gosta de ficar só. Eu e você não gostamos de nos sentirmos só. É importante sabermos diferenciar solitude de solidão. Tirar um momento para estar só é diferente de estar só por outras questões, por outras razões, ainda assim psicossomáticas. Nós desejamos postar acontecimentos, e isso inevitavelmente gera nos outros, que estão vendo do outro lado da tela, reações boas ou ruins. Enquanto isso, aqui do outro lado da nossa telinha, do nosso celular, nós ficamos monitorando a quantidade de likes que vamos tendo e de seguidores que nós vamos ganhando. Perceba que até então não há mal nenhum nesse processo. Mas o mal está nos efeitos colaterais que esse comportamento causa em mim e em você, afetando a nossa saúde comportamental, mental, psicológica e até visual. Se nós dermos um Google, nós vamos encontrar inúmeras questões e inúmeros estudos de casos realizados por gente muito séria, por grandes instituições que falam para nós sobre as consequências sérias do uso excessivo das telas e da exposição nas redes sociais. E é sobre isso que eu quero pensar com você de forma breve, de forma bem tranquila. Exposição nas redes sociais e seus perigos. Quais são os perigos que as redes sociais podem oferecer para mim, para você e para os nossos filhos, para os nossos adolescentes? A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, em uma entrevista do canal YouTube Cortes de Inteligência, diz que as pessoas postam coisas para causar inveja e são avaliadas pelas grifes que usam. Os nossos filhos estão em todo o tempo postando e repostando conteúdos que não só os expõem, mas nos expõem e expõem a nossa família. Expõem conteúdos muito particulares. E nós vivemos em uma era da história em que as pessoas estão dependentes da tecnologia. Isso é um fato, isso é muito triste. E eu trouxe alguns dados que foram veiculados na mídia nos últimos tempos, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. E isso é um breve panorama da triste realidade da problematização que a exposição excessiva nas redes sociais tem causado. Repara, o site da Jovem Pan publicou uma notícia no seu site sobre a exposição contínua que pode causar resultados em danos em nossa saúde mental, além de causar dependência digital. Se você procurar no site da Jovem Pan, no dia 1º/10/2023, às 10 horas da manhã, você vai encontrar exatamente essa informação. Ele publicou também dados de uma pesquisa de 2022, indicando que mais de 3,6 bilhões de pessoas estavam conectadas nas redes sociais naquele mesmo ano. E a pesquisa apontou também 5 fatos importantes, ou seja, 5 riscos importantes ao expor informações pessoais nas redes. Primeiro, vulnerabilidade a crimes cibernéticos. A exposição excessiva nas redes sociais é uma ferramenta para criminosos. Segundo, exposição aos abusos e cyberbullying, comentários depreciativos como ofensas de forma geral. Riscos à sua privacidade, à minha privacidade, à nossa privacidade. Fornecer informações a terceiros sem o nosso consentimento, isso é crime. Manipulação indevida de informações nossas. Publicidades invasivas e tentativas de estelionato. Olha só o absurdo. Quinto, distorção da realidade.
é uma pressão para retratar uma vida perfeita online a uma representação distorcida da realidade que é triste e muitas vezes dura. Mas toda essa gama de problemas, todo esse arsenal de problemas não para por aí. Há um narcisismo exagerado. Isso acontece por uma busca desesperada por curtidas e por comentários positivos, a imagem que alimenta o nosso ego, e ainda assim nós também nos comportamos em fatores ou decorrentes dessas mesmas curtidas e desses mesmos likes. Olha só que meio confuso. Nós nos comportamos de acordo com a opinião do outro. Nós estamos preocupados com aquilo que o outro acha de nós. Ansiedade e depressão também são apontadas nas pesquisas. E essa comparação constante com a vida do outro leva a um sentimento de insatisfação quando nós vemos o outro realizando os desejos, as férias dos sonhos, a compra ou aquisição de um bem. Nós ficamos frustrados porque isso traz um sentimento de fracasso e insatisfação para nós. E isso mostra que nós somos os derrotados da rede social. Isolamento social também foi apontado. Isso tem sido cada vez mais comum. As pessoas, e pasmem, dentre os jovens isso é mais comum, eles estão preferindo se comunicar pelas telas, usando as redes sociais, do que estar face to face, cara a cara, frente a frente, num convívio social. Inclusive, as plataformas de streaming, como a Netflix, por exemplo. As pessoas estão preferindo maratonar séries do que estar em um convívio social. Dependência digital é o caso. Como dito anteriormente, nós estamos em uma era em que as pessoas se tornaram dependentes, elas estão escravas da tecnologia. Os adolescentes e os jovens principalmente, eles são o público-alvo disso tudo. Eles acabaram sendo viciados, escravizados pela tecnologia em decorrência da rede social. E o que acontece é que, sem perceber, as pessoas, eu, você, os nossos filhos, os nossos adolescentes, começamos a acessar as plataformas digitais de uma forma tão compulsiva, de uma forma tão aleatória, que em momentos inapropriados, como trabalho, escola, reuniões familiares, nós estamos ali monitorando as nossas redes sociais. E isso, infelizmente, tem nos distanciado dos nossos filhos. Nós temos vivenciado muito um distanciamento social com eles, por conta do uso excessivo dos celulares, tablets, notebooks para acessar as redes sociais. O efeito colateral disso tudo vai muito além do que a gente pode imaginar. Repara só nessa matéria em que o Jornal da USP publicou em seu site. Exposição excessiva nas redes sociais tem prejudicado atletas. O problema pode levar a transtornos mentais. Entretanto, o baixo desempenho também é de responsabilidade dos atletas. O uso consciente das redes sociais pode ser vantajoso, consta Hugo Torinho Filho, que fez essa reportagem. O Jornal da USP publicou no dia 24/5 desse mesmo ano, de 2024, sobre como a exposição nas redes sociais pode ter um impacto negativo, prejudicando o rendimento dos atletas, podendo gerar ansiedade, depressão e transtornos mentais. Então, pai, então mãe, então responsável por um adolescente, por aqueles que estão aí ingressando na carreira de competição atlética, olha esse alerta. Isso pode gerar um impacto tão negativo que pode prejudicar o rendimento dos nossos adolescentes, dos nossos filhos. Então, o engajamento na rede social, ele pode tanto ter um impacto muito positivo, como um impacto extremamente prejudicial. Aí, nós também percebemos, de acordo com todas essas pesquisas, que a rede social, ela veio para nos ajudar ou ela veio para nos atrapalhar. E o que então, Raul, você pode me perguntar, Raul, então o que nós podemos fazer para gerir esse tempo e conscientizar os nossos adolescentes para um uso correto nas redes sociais? Primeiro, nós precisamos conscientizá-los de que a rede social, ela foi feita para a sua, sim, exposição, ela foi feita para isso, ela tem o seu tempo de uso. Como filho e como pai, é necessário ter esse diálogo e essa conscientização. Os exemplos arrastam, mas as palavras apenas convencem. Então, nós, como pais, como autoridades, nós precisamos conscientizar os nossos filhos e dar exemplo para eles.
E como os adolescentes, isso tem que ser muito mais enfático, tem que ser muito mais firme. Olha só, muitas vezes nós buscamos, eu e você, cansados de um dia de trabalho, nós buscamos as redes sociais como uma válvula de escape e como uma diversão. E aí está a grande questão, eis a questão, o grande problema. Até onde é diversão e até onde é escravidão? Essa é uma questão para a gente pensar. Por que nós estamos nos tornando escravos das redes sociais? E aqui eu deixo para a gente pensar, de forma muito breve, mas de forma muito profunda, um texto de Paulo aos Romanos. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Romanos capítulo 6, verso 16. Amados, não temos uma receita pronta, não temos uma receita de bolo, não é uma coisa muito simples ou tão muito fácil. A rede social, ela está aí, nós acessamos através de um clique todos os dias, em todo momento, de onde quer que nós estivermos. A grande questão é a conscientização para os nossos adolescentes, para os nossos filhos, para que eles tenham uma vida mais saudável e para que as relações interpessoais deles, tanto para conosco quanto para a sociedade que está aí fora e vai os cobrar, seja mais saudável e mais tolerável. Que Deus abençoe a sua vida. Nós seguimos aqui em oração e seguimos juntos, sempre que for para nos capacitar, sempre que for para a gente trocar experiências e em oração. Que Deus os abençoe.